Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Nesta data, 29 de outubro de 2020, iniciamos o pequeno expediente com os seguintes oradores inscritos: deputado Sebastião Santos, Itamar Borges, delegado Olim, Reinaldo Augusto, Jorge Wilson, xerife do consumidor, Coronel Nishikawa, agente federal Danilo Balas, Rodrigo Gambale, Rodrigo Moraes, Dr. Jorge do Carmo, Carla Morando, deputado Carlos César, deputado Major Meca, deputado Carlos Gianazzi, deputado Marcos Damasio, deputado Sargento Neri. O senhor poderia assumir a presidência, pode ser? Eu pedi para o deputado Castelo Branco assumir a presidência dos trabalhos para que eu faça uso da palavra. Próxima deputada será Janaína Pascoal. Vou fazer que nem no quartel, anunciar um, prepara o próximo. Orador inscrito para o pequeno expediente, nobre deputado Coronel Telhada. Vossa Excelência tem o tempo regulamentar. Muito obrigado, senhor presidente, senhora deputada, a todos que nos assistem pela rede Alesp. Quero saudar aqui a Sargento Rebelo e o soldado Tiago, em nome de quem saúda a nossa assessoria policial militar. Senhor presidente, eu quero aqui informar que eu farei esse discurso, em seguida me retirarei com a devida licença do senhor e da senhora deputada, porque eu estou me deslocando até a cidade de Peruíbe, onde vou participar de uma atividade política lá com um candidato nosso, e também participaremos de uma palestra lá, de uma reunião sobre segurança pública. Vou visitar lá o Christian, e as missões não param, a gente trabalha aqui, corre, mas a gente faz o possível para estar presente nas sessões, a fim de desenvolver essa atividade regimental aqui da Assembleia Legislativa. Hoje de manhã, eu tive na Associação dos Sargentos Subtenentes da Polícia Militar, em reunião, onde eu fui convidado pelo candidato à Prefeitura de São Paulo, Arthur Duval, para fazer o plano de segurança do governo dele. Aceitei prontamente, porque eu tenho um carinho muito grande pela Guarda Municipal de São Paulo e pela população da cidade de São Paulo, que eu acho que merece uma guarda atuante, pronta, não que ela não seja, com todo respeito a todos que passaram, mas sempre mais pronta, mais atuante. É necessário uma valorização da Guarda Municipal, não só em matéria de salários, mas em matéria de benefícios também para aqueles homens e mulheres. Os senhores e senhoras terem uma ideia, desde que a Guarda Municipal foi fundada em 1986, 1987, o efetivo previsto à época, portanto há mais de quase 35 anos, 34 anos, já era de 15 mil homens e mulheres. Até hoje não temos esse número, o máximo que chegou ao longo da história foram 7 mil. Hoje nós temos 6.200, ou seja, praticamente quase um terço, né? Temos 6.200 na realidade, mas trabalhando mesmo, pelo que consta, são menos de 5 mil homens e mulheres devido aos afastamentos. E uma cidade pujante e do tamanho de São Paulo merece uma guarda trabalhando forte pela sua população. E como trabalhando? Num policiamento, porque agora nós temos aí a 13022, a lei 13022, que havia sofrido uma DIN da FENEM. Essa DIN foi derrubada pelo STF, então possivelmente a lei vai entrar em vigor, e entrando em vigor a lei 13022, onde é dado o poder de polícia para as guardas municipais, nós teremos, portanto, a criação das polícias comunitárias, o que é uma realidade de todo mundo. A polícia comunitária é uma realidade, e eu sou daquele tipo que eu sou agregador, quanto mais melhor. Quanto mais gente eu tiver para me ajudar a combater o crime, mais eu quero. Porque eu vou ficar brigando polícia civil, polícia militar, guarda civil? Eu sou de agregar. Quanto mais nós pudermos estar juntos, polícia civil, polícia militar, guarda civil, polícia técnico-científica, as forças armadas, quanto mais juntos nós estivermos, melhor será para quem? Para a população. Então eu tive algumas propostas, já conversei com o candidato, nós tivemos também com o Ligieri, que é um candidato que eu apoio para vereador também aqui em São Paulo, e nós estivemos discutindo alguns assuntos. Eu agradeço essa indicação,
porque eu sei da responsabilidade de alguém me indicar para um cargo desse, porque as pessoas têm medo de me pôr num cargo na Secretaria de Segurança Pública, seja municipal, seja estadual, porque sabe que eu trabalho forte e não dou mole para vagabundo. O meu negócio é trabalhar forte mesmo e buscar o ladrão na toca, e se ele vier errado, é ele que sabe. Mas não dá mole para vagabundo e valorizar a população. Então, combater os malditos pancadões. Eu tenho uma lei nessa casa, em coautoria com o Coronel Camilo, combatendo os pancadões, mas o problema perdura. Eu duvido que quem está nos assistindo aqui, principalmente o pessoal que mora mais na periferia, eu duvido que não tenha problema com os malditos pancadões. Sexta, sábado, domingo, feriados, infernizando a vida do cidadão, dos idosos, das crianças, dos trabalhadores. As pessoas não podem nem chegar em casa. Então eu entendo que, havendo uma comunhão das forças de segurança com uma guarda civil municipal forte, nós teremos um combate mais eficaz, mais eficiente contra os pancadões. Também entendo no policiamento de cemitérios, praças públicas, próprios municipais, prontos socorros municipais. É necessário sim uma atuação da Guarda Civil Municipal. Por quê? Para que o cidadão se sinta protegido. A Polícia Militar, ela não dá conta de um estado de São Paulo com 45 milhões de pessoas, 645 municípios. Nós precisamos de guardas municipais prontas para a missão, capazes, atuando forte, com armamento forte, com equipamento e combatendo fortemente o crime. Para isso nós já apresentamos algumas propostas, vamos esperar o tempo passar e ver o resultado disso, mas eu quero dizer a toda a população, possivelmente eu seja criticado, não, você está com o deputado, está com o candidato Arthur, tá? Eu estou à disposição da população de São Paulo. Eu estou à disposição, isso que eu quero deixar bem claro, porque eu amo a Polícia Militar, amo a Guarda Civil Metropolitana, amo todos aqueles que trabalham em prol do nosso país, da nossa sociedade e pela paz social. E trabalho pela minha comunidade, que é o povo de São Paulo. Então tenho certeza que eu estou pronto para o sacrifício e pronto para o trabalho. Então contem comigo sempre. Eu me despeço aqui dizendo que eu estou indo para Peruíbe, o pessoal daqui a pouco estaria chegando na cidade aí para que a gente possa participar da palestra. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre Coronel Telhada. Próximos oradores inscritos, deputado Douglas Garcia, deputado Gil Diniz, nobre deputada Janaína Pascoal. Pelo menos um acreditou em mim, né? O resto não quer saber de mim. Eu já me ofereci para tanta gente. Estou viajando. Tchau. Um abraço, irmão. Tchau, Jana. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o Coronel Telhada. Mande meu abraço para Peruíbe, coronel. E como paulistana, fico feliz de ter notícia desse convite. É justo que Vossa Excelência recebe para coordenar a segurança na cidade de São Paulo. Fico muito feliz como cidadã paulistana. Boa viagem. Bem, cumprimento a todos que nos acompanham também. Seguindo com os temas que eu trouxe à tribuna na data de ontem, queria noticiar que nesta manhã participei de uma reunião com a equipe da senhora secretária Priscila, da Secretaria de Logística, também com a equipe do DER, com a assessoria dos deputados Sérgio Vitor e Letícia Aguiar, ainda para tratar do tema das vendas, né, em beira de estrada. E nós tivemos a oportunidade nessa reunião, foi uma reunião um pouco mais técnica, de aprofundar as dificuldades que envolvem o tema. A equipe do DER e da Secretaria, ambas as equipes, passaram alguns apontamentos referentes ao projeto de autoria do colega Sérgio Vitor, em trâmite aqui na casa. Vou conversar com o colega, acredito que os seus assessores já estejam até em contato com ele sobre o resultado da nossa reunião, para que nós possamos juntos aprimorar o texto para pedir ao presidente desta casa, e aqui já fica o pleito feito, para pautar esse projeto com urgência para que as pessoas possam continuar trabalhando nas estradas do estado de São Paulo. A única exigência que foi feita na audiência de hoje, na reunião de hoje, foi de que ficasse explícito no projeto que bebidas alcoólicas de consumo imediato não poderão ser vendidas nestas barracas, nessas estações, e me parece um pleito mais do que justo. Para mim, é algo até, digamos assim, implícito, né? Não se pode vender bebida para quem está dirigindo, para quem está
na estrada. Mas segurança nunca é demais, vamos colocar de maneira clara no projeto. Só quero conversar com o colega para definir qual será o meio desse ajuste no texto. Na mesma reunião, tomei a liberdade de levar essas duas equipes técnicas, tanto da senhora secretária como do DER, a preocupação de vários colegas aqui da casa com essa consulta pública que a Artesp está fazendo para, de alguma maneira, a nosso sentir, inviabilizar a livre iniciativa, sobretudo no transporte intermunicipal. Autorizada, falei na reunião em nome do deputado Carlos César, que é o presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos, e já estamos com um ofício pronto para encaminhar, para ser encaminhado em nome dos 3 deputados, aí no caso, Carlos César como presidente da comissão, e obviamente falando pela comissão, o Sérgio Vitor, que foi quem levantou o problema aqui na tribuna na terça-feira à noite, e no meu próprio nome, porque realmente entendo que todo tipo de impedimento à concorrência implica perda, né, para a população. Até já indago aqui do presidente Castelo Branco se quer integrar, se quer assinar conosco esse ofício, porque sei que a livre iniciativa também é uma preocupação dele. Essa pergunta pública não é para gerar constrangimento, é mais para trazer a força do colega, né, para esse trabalho coletivo, e eu acho que todo tipo de pleito, de pauta, de iniciativa suprapartidária acaba ganhando maior força. Então, se puder somar, né, a força de Vossa Excelência à nossa, eu acredito que conseguiremos garantir melhor a livre concorrência no transporte no estado de São Paulo. Pois bem, aproveito esse minuto final para reiterar, e aí já começo a publicar nas minhas redes também, o convite para a audiência pública que ocorrerá na segunda-feira, às 9 da manhã. Segunda-feira não esta agora, né, que é dia de finados, que todos estejam bem na pátria espiritual, mas na segunda-feira, dia 9 de novembro, às 9 da manhã, haverá uma audiência pública. E ontem até Coronel Telhada riu, porque eu falei, será uma audiência pública fechada. Dos técnicos e agricultores, mesmo antes dela sair do papel. Está todo mundo apavorado com esta situação. E eu venho aqui em respeito à representatividade que eu tenho de muitos pequenos produtores rurais. Muito bem, o governo paulista propõe digitalizar. O cara viaja na maionese, desculpe o chulo. Digitalizar a agricultura para pequeno produtor rural que não tem nem computador em casa, nem às vezes nem celular digital. Tem aquele ainda analógico. O cara está fora da realidade, desconectado da realidade. Ele quer substituir 594 casas de agricultura, que são tradicionais, que fazem parte do cenário paulista, que é um orgulho da agricultura nacional, por apenas 16 escritórios. Ou seja, ele quer tirar uma tradição que tem mais de 80 anos para fazer 16 escritórios de defesa agropecuária e 16 de desenvolvimento rural. Um estado que é maior do que a Inglaterra, junto com a Irlanda, ele quer reduzir a este cenário. Olha, aí está, reestruturação da administrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. O projeto de reestruturação de assistência técnica assustou os produtores, considerando que São Paulo, o estado, é uma referência nacional em extensão rural no Brasil. São Paulo tem cerca de 340 mil propriedades rurais, dados da secretaria que faz o ITR. 80% são pequenas propriedades com menos de 50 hectares. As tradicionais casas de agricultura, conhecidas como CAT, ela oferece aos pequenos produtores rurais serviços administrativos, fiscais, consultoria, veterinária, tecnologia, um engenheiro agrônomo, um técnico agrônomo que vai até a sua propriedade. A nossa pujança de agronegócio, a nossa pujança de agricultura, ela vem muito desses 100 anos onde é feito esse trabalho. E tudo de graça, simplesmente para incentivar a produção no campo e a fixação do homem no campo. Aqui está, por exemplo,
essas coordenadorias de assistência técnica integral, CAT, atualmente elas são 330 em pleno funcionamento, e ele quer reduzir para 16. Segundo a Associação Paulista de Extensão Rural, os servidores têm sido informados por meio de apresentações feitas pela própria Secretaria sobre a intenção de desativar os prédios usados pelas CATs e pela Defesa Agropecuária. Aqui, novamente, uma suspeita grave, né, do terrorismo imobiliário, dos interesses que estão por trás. Então, todos esses imóveis, com certeza, depois serão vendidos, leiloados, doados, patrimônio do Estado. E aqui está. O produtor rural procura as casas de agricultura para ter acesso a novas técnicas de plantio, um corpo técnico atualizado, experiente. E, ao longo de muitos anos, as CATs eram os únicos instrumentos legais que eles tinham para ter uma assistência agropecuária. As casas de agricultura já chegaram a ter 10 mil funcionários, nobre deputada Janaína Pascoal, na época áurea do Estado, e hoje conta com apenas 3.223 técnicos na ativa. É pouco para o tamanho dos nossos empreendimentos agrícolas. As grandes propriedades, nobre público que nos assiste, você, produtor rural que nos assiste agora, a maioria dos produtores rurais no estado de São Paulo são pequenos produtores. Os grandes produtores tiveram que buscar commodities. Então, o que eles plantam hoje? Ou cana-de-açúcar para vender para a usina, ou eles plantam soja, ou eles têm extensão para carne, que não é propriedade pequena, ou para laranja. Fora esses 4 setores, todo o resto vive com muita luta, com muito sacrifício, com muita dor, né, do sustento das suas pequenas culturas. E é isso que ele quer acabar. Eles necessitam de apoio do Estado. Está aí o depoimento de Sérgio Diel, presidente da Associação dos Assistentes Agropecuários do Estado de São Paulo. Já estou terminando, presidente. A agricultura paulista não pode ser extinta dessa forma. Isso eu acho que é um tiro no pé, uma economia porca. Já quer vender o Estado de São Paulo para a China. Agora vai acabar com a nossa agricultura. O pequeno agricultor que já não tem a que recorrer, agora não vai ter mais. O senhor imagina, por exemplo, um pequeno agricultor de uma cidade distante a 100 quilômetros, 200 quilômetros do que ele quer propor. Ele não vai mais ter. Já não tem no formato atual. A extensão rural, principal instrumento de políticas públicas no campo, seja por conta de sua capilaridade, porque hoje são, como eu disse há pouco, 594 casas, seja por conta do perfil dos técnicos, precisa ser não só preservada, como eu diria até fortalecida e ampliada. Na contramão, o governo está desmobilizando esse quadro. Para terminar, a agricultura familiar paulista, que é o que está em jogo aqui, é representada por mais de 300 mil propriedades rurais, são 345 mil quase. E a extensão rural pedem socorro. Os produtores rurais precisam desse tipo de assistência. Extensão rural, direito do agricultor e dever do Estado. Eu termino a minha fala lembrando que o atual secretário, o senhor Gustavo Junqueira, é uma pessoa do bem. Eu elogio a sua pessoa, a sua competência, o seu bom senso, o seu histórico ligado ao setor, e eu apelo ao senhor secretário que reveja essa política, que consulte as suas bases, que vá ao campo e fale com o pequeno produtor, porque ele não pode ficar sem as casas de agricultura e o atual modelo proposto é muito ruim. Eu volto na lista suplementar. Obrigado. Nós que agradecemos, senhor deputado. Iniciando a lista suplementar, chamo à tribuna o deputado delegado Olim, deputado Carlos Gianazzi e o deputado Frederico Dávila. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 5 minutos. Senhora presidente, prezados colegas, venho hoje a essa tribuna para falar de um caso, deputado Castelo Branco, o senhor que estava falando da atividade agrícola do Estado de São Paulo. Eu queria aqui pedir auxílio à técnica para mostrar aqui no telão. Eu tive no dia 26 de junho de 2019, na SP 268, que, pasmem, ainda é de pavimento de terra, vocês podem ver ali
que até tem uma placa do KM ali ao lado, a plaquinha azul, mas a SP 268, que liga dois municípios, duas rodovias em Itapetininga, ainda tem seu pavimento de terra. E a ponte da SP 268, pode dar sequência? A ponte, ali na SP 268, no KM 183, está nessa situação. Eu fui lá pessoalmente com produtores. Tem mais uma aí? Veja só, deputado Castelo Branco, a situação que se encontra a ponte da SP 268, que é responsabilidade do DR. Pode passar? E aí essa situação está desde o dia 26 de setembro que eu fui lá, quer dizer, está antes disso, obviamente, de 2019, ainda está da mesma forma. Ou seja, oficiei o DR, oficiei o secretário de transportes na ocasião, e nenhuma providência foi tomada. Ontem, melhor dizendo, antes de ontem, os mesmos produtores que me pediram para estar lá presente no dia 26 de junho de 2019 me ligaram dizendo que não fizeram absolutamente nada, professor Janaína. Nada, nada. A estrada que deveria ser calçada e devia ser pavimentada ainda é de terra. E a ponte está nessa situação aí que vocês estão vendo. Esses produtores dessa localidade estão tendo que dar uma volta, se eu não me engano, de 11 quilômetros, deputado Castelo Branco, para chegar num local que eles andariam em torno de 1.800 metros. Eles estão tendo que andar 11 quilômetros com os caminhões para fazer a volta por fora. Então, eu quero dizer o seguinte, na ocasião não tinha Covid, não tinha nada disso, e o governo do Estado dizia que não tinha dinheiro. Agora tem impostos majorados pelo famigerado 529, que infelizmente, por pequena margem, ganhou nessa casa, e eles estão dizendo que não tem dinheiro para fazer esse tipo de obra. Então, então concessione a estrada, concessione, chame a iniciativa privada. Uma vergonha o Estado de São Paulo, até hoje tem estradas que nem pavimentadas são. É o caso se eu não me engano, da SP 165, ali no Vale do Ribeira também, o trecho da SP 250 entre Capão Bonito e São Miguel Arcanjo, também é de terra até hoje. A SP 165, se eu não me engano, que é o caminho do Peabiru, uma das estradas mais antigas do Brasil, onde os índios iam até a Cordilheira dos Andes, saindo ali de Cananéia, ainda não tem pavimento. Agora, isso aqui é uma vergonha, isso é o Estado de São Paulo, e cá entre nós, o deputado Castelo Branco, esse picareta desse Mussolini dos trópicos, que é o senhor João Dória, um malandro, me faz aquele vídeo, São Paulo, estado de respeito. Que estado de respeito é isso aí? Que respeito que tem com o produtor rural? E deputado Castelo Branco, eu que sempre costumo concordar com o senhor, eu vou discordar do que o senhor disse aqui. O Estado de São Paulo já teve secretário de Agricultura ruim, mas igual a esse eu nunca vi, porque ele nem posição não toma. A hora que o produtor é maculado, ofendido, imolado, tributado, tudo, ele não fala nada, ele se esconde. Ele é o pior secretário de Agricultura que nós tivemos do Estado de São Paulo. Pior, disparado. E me arrependo até o último fio de cabelo de, no início desse governo, tê-lo apoiado, ter discutido aqui com o deputado Itamar Borges por conta de uma frente parlamentar da agropecuária, que eu fui defender alguém que não merecia ser defendido. Já tivemos secretário da Agricultura ruim, que falava, inclusive, que sistemas de irrigação de pivô central eram ineficientes. E não faz muito tempo, hein? E olha que o governador da ocasião é uma pessoa que eu respeito muito. E também colocou uma infinidade de burocracias que perduram até hoje nas costas do produtor rural. Agora eu vou pedir aqui, para finalizar, senhor presidente, que a mesa notifique o secretário de Estado de Transportes em relação a essa vergonha. Isso é vergonhoso.
Um estado de São Paulo tem uma estrada que nem pavimentada é, e uma ponte de madeira de pouco mais de 12 metros está nessa situação e o produtor não consegue escoar a sua produção. E um secretário da Agricultura covarde, submisso ao senhor Mussolini dos trópicos, o Playmobil de Kashmir, que não faz absolutamente nada pela agricultura paulista e pelo agricultor paulista. Então, o senhor me desculpe que dessa vez eu vou discordar do senhor, porém, infelizmente, nós temos o pior governador da história de São Paulo e o pior secretário da Agricultura da história de São Paulo. E ainda não vou falar nada, porque eu acho que o secretário João Otaviano, acho que até é uma boa pessoa. Mas se ele não resolver isso aqui, ele também será categorizado como o pior secretário de infraestrutura do Estado de São Paulo. Muito obrigada, senhor deputado. Eu peço à secretaria da mesa que encaminhe as palavras do senhor deputado às duas pastas, tanto a Secretaria de Logística como a Secretaria de Agricultura, para que finalmente essa estrada seja reparada. E seguindo aqui na ordem dos oradores inscritos, eu chamo à tribuna novamente o deputado Castelo Branco. Deputado Castelo Branco, para a população de São Paulo, na lista suplementar do dia 29 de outubro, agora trazendo mais uma notícia ruim do atual governo. Mal o governador conseguiu, por margem apertada, aprovar o projeto de lei 529, chamado Pacote da Maldade, Secretaria da Fazenda, muito rápida para fazer maldade, já começa a lançar uma série de decretos aumentando impostos. Foram vários. E, nessa manhã, abre a licitação para a exploração das áreas da extinta Fundação Parque Zoológico de São Paulo, que passou nesse projeto de lei 529. Está rápido, hein, governador? Está ligeiro, né? Muito bem. O decreto publicado hoje pretende abrir, pasmem vocês, uma licitação internacional para explorar as áreas do Parque Estadual das Fontes, onde se encontra o Jardim Zoológico e o Parque Botânico. Portanto, empresas estrangeiras que não possuem funcionamento no país poderão participar dessa licitação. Será que alguma empresa chinesa vai participar? Será que aqui no Brasil não tem ninguém competente para conhecer o nosso próprio zoológico e nossa botânica, melhor do que nós? Por que a necessidade de empresas internacionais para explorar o que é nosso aqui? Nós temos a nossa flora, a nossa fauna, temos centros de pesquisa, temos o nosso patrimônio maravilhoso, composto por vários pesquisadores, que a 529 fez questão de acabar, e agora ele está entrando numa importante área, que é a exploração do zoológico e do botânico. E olha só, nobres deputados aqui presentes, essa área tem uma fazenda em Araçoiaba da Serra, que está incluso na licitação. Novamente, a nossa suspeita, para que fiquemos atentos, de que essa fazenda vai ser ou poderá ser vendida. Há interesse imobiliário também dentro dessa licitação. Essa fazenda fica no município de Araçoiaba da Serra, como eu disse há pouco, e existe há quase 40 anos. Ocupa 574 hectares, conhecida como a Fazenda do Zoo, e funciona lá um centro de estudos de reprodução de espécies nativas ameaçadas de extinção e também lavouras para a produção de alimentos para os animais do Jardim Zoológico. Quero lembrar o governador que foi votada aqui na Lesp no ano passado a autorização para a concessão de uso dos imóveis do zoológico. Porém, não constava dessa autorização, na época, esse centro de conservação da fauna silvestre. Há, portanto, aqui, na minha maneira de entender, um ilícito. Só apelo para o nosso governador que o desenvolvimento das pesquisas ligadas à proteção ambiental e às espécies ameaçadas de extinção permaneçam sob responsabilidade do Estado e não passe para nenhuma empresa internacional. Chega de vender o Estado de São Paulo para a China. Chega de vender o Estado de São Paulo para os interesses internacionais. Há limite,
E o limite tem que ser posto aqui e agora. Juntos somos mais fortes. Muito obrigada, senhor deputado. Seguindo aqui com a lista dos oradores inscritos, chamo à tribuna o deputado Coronel Telhada, o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, a deputada Carla Morando e, uma vez mais, o deputado Frederico Dávila. Nesse momento, eu passo a presidência da mesa ao deputado Castelo Branco. Senhor presidente, prezados colegas, venho aqui novamente nessa tribuna, nessa quinta-feira, falar mais uma vez sobre a questão logística do Sudoeste Paulista. Nós temos lá, deputado Castelo Branco, a SP 258, que já é concessionada para a CCR e que tem a intenção, professor Janaína, de fazer a duplicação dessa rodovia. Porém, o governo do Estado e a Artesp, que vou aqui ser bem claro, é o pior órgão da administração estadual. Acho que não existe pior. É o pior em todos os sentidos. Tanto na capacidade resolutiva, quanto no próprio perfil das pessoas que ali estão. Aquilo ali é um verdadeiro lobby de interesses escusos, inconfessáveis, que é aquela Artesp. E, consequentemente, obras importantes como a duplicação da SP 258 não acontecem justamente por causa desse órgão. E eu vou propor aqui nessa casa, não sei se vai para frente, a CPI da Artesp, porque nós vamos verificar que tem gente ali que não está trabalhando pelo Estado de São Paulo, nem pelo interesse público paulista. Está trabalhando para empresas ou para si próprio, ou para outros interesses, como bem disse o deputado Castelo Branco, interesses inconfessáveis. Até queria aproveitar aqui o deputado delegado Olim, que está aqui presente, policial competente que é, para, justamente no caso da CPI da Artesp, nós chamarmos os diretores atuais e anteriores da Artesp para prestar esclarecimentos nessa casa acerca de obras importantes que não foram realizadas por conta de empecilhos causados justamente por eles. E além do que, eu queria citar um caso aqui muito patente da cidade de Tararé, que é o último município do estado de São Paulo, divisa com o estado do Paraná, onde a Artesp não conseguiu fazer um recuo, um acesso para um conjunto habitacional do CDHU que o próprio governo do estado ali investiu para fazer as casas do CDHU. O prefeito Wellington teve que fazer, às pressas, correndo, um calçamento improvisado com brita e algumas viagens de concreto para poder dar acesso às casas que o CDHU construiu. É inacreditável. E a SP 258, da cidade de Capão Bonito até a cidade de Tararé, tem todos, absolutamente todos, os seus trevos em nível, que causam diversos acidentes e muitos deles fatais. É inacreditável como uma cidade como Itapeva, que tem 100 mil habitantes, tem trevos em nível, acessos para o distrito industrial em nível, extremamente perigosos, além dos trevos de Bom Sucesso de Tararé, o trevo de Burica do quilômetro 18, o trevo da Areia Branca, o trevo para Itaberá, tudo em nível e que oferece a pior, para não dizer a pior não, a eminência de um acidente a cada entrada que um veículo ali faz. Então, eu queria dizer aqui, mais uma vez, apesar de eu saber que não vai ser resolvido nesse governo, desse picareta, desse malandro de João Dória, que é o Playmobil de Caxemir, que não vai resolver o problema da duplicação da SP 258. Mas eu vou continuar aqui cobrando, porque ele foi lá em Capão Bonito e prometeu que ia duplicar a SP 258. Passei o vídeo aqui 500 vezes já, mas como a gente sabe que o que ele fala não dá para escrever, nem com caneta invisível, imagine assumir que ele vai assumir algum compromisso. Traiu
Geraldo Alckmin, traiu o presidente Bolsonaro, ele vai traindo todo mundo que tem pela frente. Traiu até aqui alguns colegas de próprio partido dele aqui, gente que está nessa casa aqui, que ele traiu, a pessoa se fez de rogada, como se não tivesse acontecido nada, mas ele traiu também. É inacreditável que nós tenhamos o mandatário máximo, deputado Castelo Branco, do Estado de São Paulo, uma figura desse tipo. É inacreditável que a gente tenha como mandatário máximo uma pessoa que, como bem disse o senhor, quer acabar com a extensão rural no Estado de São Paulo, e aí, saindo da pandemia, enquanto o presidente Jair Bolsonaro abaixa impostos, o Playmobil de Caxemir aumenta impostos para a população mais pobre. Então, fica aqui meu repúdio, e eu digo para você, cidadão paulista do Sudoeste do Estado de São Paulo, ele não vai duplicar a SP 258, não vai, porque ele é mentiroso, malandro e não se escreve o que ele fala. Porém, a minha cobrança será permanente. Obrigado, senhor presidente. Convido o nobre deputado Frederico Dávila para presidir a mesa. Queria aqui agora chamar a deputada Janaína Pascoal na lista suplementar, que tem os 5 minutos regimentais. Obrigada, senhor presidente. Eu queria, na verdade, dar uma resposta coletiva aqui aos muitos e-mails que eu venho recebendo, referentes à ação direta de inconstitucionalidade número 5668, que vai ser julgada no STF no dia 11 agora, ao que tudo indica, que trata... as pessoas estão interpretando como se fosse o ensino da ideologia de gênero nas escolas. Mas eu fui olhar o material que está disponível, a íntegra da ação não está disponível, pelo menos eu não consegui acessar, mas consegui acessar algumas peças, e o que eu entendi é um pouco diferente do que está sendo anunciado. Eu entendi o seguinte: o PSOL entrou com uma ação contestando o Plano Nacional de Educação. Por que o PSOL está contestando o plano, dizendo que houve ali uma inconstitucionalidade por omissão? Porque no plano há vários dispositivos criticando discriminação, estimulando o ensino, né, vamos dizer assim, conciliador, de integração, de comunhão. Porém, no Plano Nacional de Educação, não existe um dispositivo explícito a refutar a discriminação de gênero, de orientação sexual. Então, o PSOL entende que haveria uma obrigatoriedade constitucional de o Plano Nacional de Educação trazer um artigo expresso coibindo a discriminação de gênero e de orientação sexual. Pois bem, essa ação está em trâmite e já houve a elaboração, a prolação de um parecer da Procuradoria-Geral da República. À época do parecer, a Procuradora-Geral era a doutora Raquel Dodge, que foi quem assinou este mesmo parecer. E no parecer, a doutora Raquel Dodge concordou com o PSOL, dizendo que realmente existe no Plano Nacional de Educação uma omissão, porque haja vista os efeitos deletérios da discriminação de gênero e de orientação sexual, seria constitucionalmente obrigatório trazer no texto uma rejeição a esse tipo de discriminação. Com isso, eu não estou defendendo nem a linha A nem a linha B. Estou tentando deixar as pessoas um pouco mais tranquilas de que esta ação não diz que o professor vai ou não vai ensinar
teoria de gênero, ideologia de gênero na sala de aula, tá bom? Também quero deixar bem claro aqui que eu, particularmente, sou contrária a qualquer tipo de discriminação. Discriminação de gênero, discriminação de orientação sexual, discriminação de raça, discriminação de religião, discriminação de origem geográfica, social, regional, discriminação contra militares, que eu, dentro da Universidade de São Paulo, vi várias vezes esse tipo de discriminação ocorrer e ser tomada como politicamente correta. Então, eu sou contrária. Por outro lado, também sou contrária a se fazer diferença entre as várias discriminações. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, apesar de respeitar o pedido do PSOL, apesar de respeitar o parecer da doutora Raquel Dodge e respeitar muito a doutora Raquel Dodge como profissional, eu não concordo nem com o PSOL, nem com a Procuradoria-Geral da República, quando dizem que o Plano Nacional de Educação comete, ou incide numa inconstitucionalidade por omissão, por não trazer claramente a proibição da discriminação de gênero ou relativa à orientação sexual. Porque o plano já diz que as crianças têm que ser educadas, preparadas, para não cometerem e não comungarem com discriminação. Que discriminação? De toda ordem. De toda ordem. É praticamente impossível o legislador definir todo tipo de discriminação que pode acontecer. Quando o Plano Nacional de Educação refuta a discriminação, refuta toda forma de discriminação. E, por óbvio, já embarca, já engloba a discriminação contra homossexuais, contra transexuais, contra mulheres. Então, esse pleito do PSOL, reforçado pela Procuradoria-Geral da República, é um exagero. E não me parece que haja elementos para o Supremo Tribunal Federal julgar procedente esta ação. Não obstante, é importante que as pessoas que estão escrevendo, que estão em pânico, entendendo que o Supremo vai mandar ensinar teoria de gênero nas escolas, talvez não estejam conscientes do objeto desta ação. Quero fazer esse esclarecimento, porque são muitos os e-mails que eu estou recebendo, a matéria é muito técnica, a matéria não é simples, esse assunto de inconstitucionalidade por omissão é árduo, e eu não teria condições de responder e-mail por e-mail para explicar tudo isso. Tá? Então, eu faço aqui esse esclarecimento coletivo. Se eu perceber o surgimento de outras dúvidas, voltarei a esclarecer estas mesmas dúvidas de maneira geral. E vou acompanhar o andamento desta ação. Tá? Primeiro, porque na condição de professora, devo reconhecer que o professor deve estar preparado para receber e acolher aquele seu aluno que se apresenta, se reconhece como homossexual ou transexual. O professor não pode ficar fechado quando ele recebe esse aluno, porque se esse aluno for rejeitado pelo professor, as consequências podem ser drásticas. Então, eu tenho preocupação com as pessoas também que querem uma total proibição desse tipo de assunto dentro da escola. Por outro lado, me preocupo muito com professores ativistas que usam o poder da sala de aula para direcionar as crianças e os adolescentes. Então, são assuntos muito importantes para que nós os tratemos com ativismo. O ativismo, em regra, finda sendo injusto. Então, eu vou voltar a esse tema, vou acompanhar esta ação e tento aqui esclarecer um tema difícil, mas que eu percebo está causando muita dor à nossa população. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Janaína. Dando continuidade à lista suplementar, chamo agora o deputado do glorioso Exército de Caxias, capitão Castelo Branco. Nobres deputadas e deputados, população de São Paulo, Assembleia Legislativa,
pequeno expediente e lista suplementar do dia 29 de outubro. Hoje, fazendo uma moção de aplauso, uma moção honrosa, a nova governadora de Santa Catarina, minha amiga Daniela Reiner. Foi feito justiça. Nossos parabéns à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e ao Tribunal de Justiça, que, mediante uma longa batalha judicial, isentaram ela das responsabilidades que caíam sobre o então governador Carlos Moisés, que foi bombeiro, surfou na onda do presidente Bolsonaro e depois mudou sua pauta. A improbidade administrativa se deu por questões ligadas a aumento de salários, de cargos, entre outros fatores. O fato é que nós desejamos a Daniela Reiner sucesso na sua missão, sempre estivemos orando por você, torcendo, porque o bem sempre vence e o mal, por si só, se destrói. Estamos juntos e aplaudindo a nova governadora de Santa Catarina para que tenha sucesso na missão, sorte no destino e que Deus a abençoe à frente desse estado maravilhoso que é Santa Catarina. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado, deputado Castelo Branco. Vou solicitar que Vossa Excelência assuma esta presidência para dar continuidade aos trabalhos. Na sequência da lista suplementar, próximo orador inscrito, o nobre deputado Frederico Dávila. Deputado Castelo Branco preside essa sessão. Eu queria chamar a atenção para uma data muito importante no próximo dia 2 de novembro, segunda-feira, que será também dia de finados, de recordação dos entes queridos que já nos deixaram. No dia 2 de novembro, além do aniversário também desse deputado que vos fala, é o centenário de nascimento do senador Nilo Coelho, senador do PDS de Pernambuco. Nilo Coelho foi deputado estadual, deputado federal, governador do estado de Pernambuco de 1967 a 1970, senador da República, presidente do Congresso Nacional, formado médico e também foi oficial médico da Força Aérea Brasileira. Nilo Souza Coelho completaria 100 anos no próximo dia 2 de novembro. Nilo Coelho, sem dúvida nenhuma, foi para toda a política brasileira um exemplo de caráter, coragem e lutar pelos seus ideais. O polo irrigado do São Francisco só existe graças ao senador Nilo Coelho e transformaram hoje Petrolina, Pernambuco, no maior PIB agrícola do Nordeste. É o maior aeroporto, a maior pista de aeroporto do Nordeste, a pista de Petrolina, onde aviões cargueiros saem carregados diretamente para Hamburgo, para Roterdã, para Amsterdã, desculpe, Amsterdã, Hamburgo e para os Estados Unidos. Ali é um polo de fruticultura muito pujante, uva, manga, principalmente, trazendo muitos empregos, muita renda e muita riqueza. Petrolina, cidade de 250 mil habitantes, é um polo regional que está a 700 quilômetros da capital, que é Recife, a 500 quilômetros da cidade de Salvador, e é a capital do sertão, reconhecidamente, graças à visão do então governador Nilo Coelho, e que deu continuidade como senador da República. No próximo dia 2 será feriado, mas no dia seguinte será feita uma homenagem no Senado Federal, da casa da qual ele foi presidente, e o que mais me orgulha é o fato de eu pertencer a essa família. Ele é primo do meu pai, né? De pertencer a essa família que tanto fez pelo Nordeste e que tantas sementes de bons exemplos deixou pelo Brasil. Queria aqui também dizer que a rádio e a televisão Grande Rio de Petrolina estão fazendo
uma homenagem ao centenário do senador Nilo Coelho, que ficou conhecido como governador da irrigação e depois como pai da irrigação no Brasil, e o seu trabalho foi continuado pelo seu irmão, o deputado federal Oswaldo de Souza Coelho, que criou a universidade em Petrolina, os Centros Federais de Tecnologia, os Cefetes, e trouxe também várias extensões dos projetos de irrigação daquela região, que foram batizados como projeto de irrigação Senador Nilo Coelho, projeto de irrigação Dona Maria Tereza Brenan Coelho, que é a esposa do senador Nilo Coelho, e também o projeto Pontal, que graças a Deus o presidente Jair Bolsonaro retomou agora, que esse projeto foi paralisado pelas administrações do PT. Quantas vezes nós vimos os canais sem água, secos, e chegando até a deteriorar por conta da falta d'água e as altas temperaturas. Então, fica aqui o meu registro desse homem excepcional, um verdadeiro exemplo para a política nacional, que foi o senador Nilo Coelho, e que trouxe tanta pujança para a sua terra natal. E ele dizia, deputado Castelo Branco, uma frase muito célebre que eu gosto sempre de lembrar: cuide da sua aldeia, que ela cuidará de você. E foi isso que ele fez a vida inteira. O legado que ele deixou para os seus irmãos, principalmente o deputado Oswaldo Coelho, o deputado Geraldo Coelho, que nos deixou no ano passado, e os seus outros irmãos também, que não participaram da atividade política diretamente, mas que também fizeram exatamente a lição ensinada pelo senador Nilo Coelho. Eu queria aqui mencionar especificamente o seu irmão, o Dr. Paulo Coelho, que é pai do senador Fernando Bezerra Coelho, é pai do ex-ministro Fernando Coelho Filho e do atual prefeito de Petrolina, o Miguel Coelho. Queria aqui dizer que é uma alegria poder ver que mesmo após 37 anos da sua morte, que ocorreu no dia 9 de novembro de 1983, o senador Nilo Coelho é relembrado com carinho e admiração por todos, não só daquela região, que foram diretamente beneficiados e também lembram da atuação do senador Nilo Coelho, mas também de toda a classe política nacional. Infelizmente, hoje em dia nós não temos representatividade que chegue a 10% do que significava a personalidade do senador Nilo Coelho, que infelizmente nos deixou com apenas 63 anos de idade. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado Frederico Dávila, pelas lindas palavras de lembrança aos grandes heróis e exemplos do Brasil. Havendo acordo de liderança, deputado Castelo Branco, queria aqui pedir o levantamento da sessão. Senhoras deputadas e senhores deputados, com a proteção de Deus, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de terça-feira próxima, dia 3 de novembro, a hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje. Com a bênção de Deus, está levantada a sessão.